Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada, lançando aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo que diz a vida eterna e o conceito de aceitar Jesus para ser salvo. Isto é uma heresia. Fazer um estudo não é somente ler a Bíblia. Fazendo pesquisa, respeitando o texto, contexto, ponto, vírgula, história e cultura, destinatário e remetente. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês não conseguirem respeitar ponto, vírgula, história, cultura, texto, contexto, destinatário, remetente, vocês não sabem ler a Bíblia. A Bíblia não é só pegar um livro, ler, abrir e ler, e querer espanar e colocar na vida das pessoas. Este livro chamado Bíblia Sagrada é um livro que ele te liberta, que ele te ensina e que te conduz para conhecimento de Cristo, que vida eterna você já tem, se você for escolhido, predestinado. Mas ele também é um livro que te prende, te escraviza, te mata. É só você ver as religiões que traz prisões. Você fica de um modo fanático, que não consegue se libertar de dentro de quatro paredes, jogando pelo vão das tuas mãos sua família, seus filhos, seu casamento, seja homem ou seja mulher. Por causa de pessoas que sem entendimento, não sabendo detalhar a Bíblia, aplicando de vocês palavras que não é para nós, conseguem matar as pessoas. Tem pessoas mortas por causa da Bíblia, em nome de Deus. Por causa dos homens. Ele quer trazer você para a graça. O que é a graça? As 14 epístolas, 14 cartas que Paulo recebeu no céu por uma revelação. Que é o evangelho, a gente não fala assim futuro, mas do conhecimento, porque hoje nada da Bíblia é para se aplicar na vida da gente. Nada. Por isso vocês estão escravizados. Porque os homens aplicam a lei em vocês. E vocês morrem debaixo da lei. Nada hoje da Bíblia é para ser aplicado na vida de cada um de nós, para cumpri-la. A Bíblia é para conhecimento do plano de Deus. A Bíblia é para você conhecer o sacrifício, porque que Cristo morreu e as bênçãos determinadas na cruz. Que é para nós ter alegria, é a riqueza de Cristo. Mas os homens escravizam com a lei. Os crentes estão mortos debaixo da lei. As mulheres são capazes de largar o marido para viver a doutrina de homem. Os homens são capazes de separar da mulher para ir morar até com o pastor. Se ele pedir, que eu nunca vi gostar de palavra de homem, igual os filhos da escrava. Amém? A vida eterna e o conceito de ter que aceitar Jesus para se salvarem.
heresia. Heresia, vou lhe mostrar. Versículo-chave para essa mensagem, para esse estudo que nós faz mensagem. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e ela me segue. Porque tem que aceitar Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, e elas me seguem. Entendeu, irmão? 28. E lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém, eu quero um pouquinho, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Devorador, não arranca a salvação. Você é eleito, é predestinado. O monte não te traz salvação, você já é salvo. O jejum não te traz salvação, você já é salvo. É escolhido. O batismo não te traz salvação. A Santa Ceia não te traz salvação. As vigílias não te traz salvação. As campanhas não te traz salvação. Você já é salvo antes da fundação do mundo. Eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Você fica aí sofrendo, sem fé em Cristo, sem fé na palavra, só acreditando no pastor que te apresenta você miserável, pecador. Dá raiva. Dá raiva. Acabei de falar para vocês. Quem são de Deus é de Deus. Quem não é, não é. Quem é de Deus é de Deus. Quem não é, não é. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Ainda João 10, 26. João 10, 26. Mas vocês não crêem, porque não são da minha ovelha. Mas vocês não crêem. As ovelhas dele, ninguém arrebata da mão. As que não são dele não crêem, porque a salvação é por meio da graça, é pela graça, por meio da fé. Eles não creem, não têm fé. Deus não implantou essa fé, que implantou nos filhos dele. Então, para os que não são dele, não tem jeito. Nada. O que é que a igreja vai resolver? Que eles não têm fé, não creem no que Jesus fala. Igual está hoje. É pelo meio da fé, é pela graça. Mas eles não creem. Mas vocês não creem, não têm fé. Porque não são das minhas ovelhas. Porque eu não implantei a fé em vocês. Entendeu, irmãos? Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Mas eles não creem. Porque Deus não implantou, a fé não é para todo mundo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é aquele que quer. Ter fé não é para quem quer. A fé é para os que é de Deus. Os que não são dele não têm fé. Pois vocês são salvos pela graça. Não é pela lei, não é pelo Papa, não é pelo pastor, é pela graça. Não é pela irmã, não é pelo missionário, não é pelo apóstolo, é pela graça. Por meio da fé que foi implantada em vocês.
Ainda, aqui está errado, tá, irmão? Botei o segundo e não botei o 3 aqui, tá? Segunda Tessalonicense, segunda Tessalonicense 3 e o versículo 2, tá? Segundo 3 e versículo 2. Tá? Não vai aqui não, que aqui está segundo Tessalonicense, tá? Segundo Tessalonicense 3, tá? Segundo Tessalonicense 3 e o versículo 2. Tá? Fala assim, ó. Ora, também para que sejamos livres dos homens perversos e mal, pois a fé não é de todos. Ora, também para que sejamos libertos dos homens perversos, porque não tem espírito, e maus, pois a fé não é de todos. A fé não é de todos. Só você vê, o mal foi determinado para o homem que não tem Cristo, para os filhos da perdição. Entendeu? Nem todo mundo tem fé. A fé não é de todos. Deus não deu a fé para todo mundo, só para os seus escolhidos. Veja esse mistério de interpretação de Jesus. Olha, se não saber separar o que é o reino de Deus e o que é a graça, o que é Cristo, é o fim da lei. E que Cristo é o fim da lei, para que os 12 apóstolos foram enviados para pregar. Vocês nunca vão entender os mistérios de Deus. Nunca. Nunca vai entender os mistérios de Deus. Temos que separar. Veja aqui. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos. O conceito heresia de aceitar Jesus. O que é que eles falam aqui? Aí, o que é que está falando? Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Aí a igreja diz, está vendo aí? Todos que vinham a Jesus, quiser vir e aceitar, ele não lançará fora. Ele dará descanso. Vamos ver. Venha a mim todos. Será que todos é para todos mesmo? Agora, João 6,37. Todos que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, jamais rejeitarei. Olha lá, irmão. Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos. Mas não é todos. É todos escolhidos. É todos os etnia que ele escolheu. Porque é todo que o Pai manda. E o Pai não manda todos, senão não estava aqui assim. É todo que o Pai me dá. Então, cuidado com a interpretação, tá? Vocês fazem uma confusão danada. Veja a mim todos que estão cansados e oprimidos. Todos têm chance de salvação. Mentira. Os salvos são salvos, já foram escolhidos a eleição. Já foram eleitos, predestinados, tá? É todo que o Pai manda. E o Pai não vai mandar o que não é filho dele. Todos é Deus. A salvação não depende a todos. Tudo é Deus. A salvação não é para todos. Não é. Vamos lá. João 10, 26. Mas vocês não creram porque não são das minhas ovelhas. Se não é das ovelhas dele, não somos salvos. Romanos 5,15. No entanto, não na comparação, na comparação na Romanos 5,15. 5,15. Entretanto, não na comparação entre a dádiva e as transgressões. Pois, se muitos, morreram por causa, lembra que eu falei? Muitos não é todos. Se muitos morreram por causa das transgressões de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva
pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou a dádiva de Jesus Cristo para muitas. Então, a morte veio pelo homem, então, a vida veio pelo homem para muito. Então, não é todos que têm direito à salvação. Tá? Não é só dizer que Jesus veio para todos, e você numa igreja erguer a mão e ser salvo. É quem o Pai mandar. É quem o Pai mandar. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muito. Cadê? Ele carregou o pecado. Cadê? Ele carregou? Pois isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou os pecados de muitos. De muitos. Não é de todos. E intercedeu pelos os transgressores. Então, nem todo mundo, o conceito de ter que aceitar Jesus é uma plena de uma heresia. Ele carregou os pecados de muitos. Não foi de todos. Infelizmente, nós vivemos debaixo dessas heresias. Estamos tentando mudar, mas é difícil, porque eu vou te contar. De cada 10 crentes que eu prego a graça, um não duvida de mim, também não aceita. 9 diz, se Deus descer do céu e falar comigo isso que você está falando, sim, mostrando a Bíblia para eles, que a fortaleza está dentro da mente deles. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Mas a pessoa diz que todos têm o direito de salvação. Para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, ou em outra tradução, sem pecado. Porque a primeira vez ele tirou o pecado, a segunda vez ele veio sem pecado. Não é Cristo que não tinha pecado, porque ele já tinha tirado o pecado. Entendeu, irmãos? No ponto de vista das religiões, Jesus veio para salvar 100% da humanidade. Mas somente aquele que aceitar a Jesus tem o privilégio de ser salvo. Porque o cara chega, o homem chama, vem aqui, você é um miserável pecador. Depois que você aceitar Jesus, você é salvo. Aí o homem é que faz a obra. O pior que a gente lê aqui, que Deus não dá glória dele para outro. Não dá glória dele para outro. E a gente vê uns homens cheios de glória, cheios de vaidade, sentados ligados às cadeiras no púlpito, que tem nojo de olhar até na nossa cara. Heresia, irmão. 1 Coríntios 2, 21 a 23. Portanto, a ninguém se glorie em homens. Portanto, ninguém se glorie em homens. Homens, porque todas as coisas são de vocês. Vocês são o dono de tudo. Para quem ir atrás de homem? Se Deus já deixou tudo, vocês é dono de todas as coisas. Usa a sua fé. Usa a sua fé.
E é assim. Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, ou a vida ou a morte, ou presente ou futuro, tudo é de vocês. Gente, isso aqui, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, é tudo, meu irmão. Todas as coisas Deus entregou para nós. Jesus morreu e deu essa maravilha para a gente. Não para se apegar com o mundo. Mas aquilo que está dentro de você, por a sua fé, você consegue alcançar. 23. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Não tem outro dono. A gente vê as igrejas. Hoje pela manhã eu vi uma mulherzinha que ia para a igreja do pastor Paulo, pastor não sei quem. A igreja do pastor João. Pastor Felipe. Não, irmão. Vocês são de Cristo, não é de pastor nenhum. E Cristo de Deus. Nós estamos lutando para destruir as fortalezas. A religião, o rudimento da lei, como o jejum, imposição de mão, batismo, juízo final, arrebatamento coletivo e sacrifício. Tudo isso hoje é heresia. Tudo isso hoje é sem valor. Tudo. Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Portanto, deixamos os ensinos alimentares, a lei, a respeito de Cristo. E avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. A fé em Deus conduz à morte. Irmão, Jesus veio sobre a lei. Sobre a lei. Ele veio cumprir a lei. E ele teve que cumprir a lei como uma obediência, senão ele não alcançava aquilo que ele veio buscar, que ele estava na carne. Então, ele jejuou, ele se batizou, ele fez posição de mão nas crianças, ele falou do arrebatamento coletivo. Ele falou do juízo final. Mas quando ele morreu e ressuscitou, no ano 70 ele veio, ele já arrebatou, já aconteceu o juízo final. Tudo isso hoje é rudimento. Vamos lá para o versículo 2. Vamos lá. Para vocês entenderem. Da instrução a respeito de batismo, obra morta, da imposição de mão, obra morta, de ressurreição dos mortos, não é para falar mais, é rudimento do juízo eterno, é rudimento, aí inclui jejum, monte, campanha, está tudo incluído nisso aí. Rudimento. Jesus fez porque ele estava sobre a lei, mas aquilo que ele fez debaixo da lei não é para a gente fazer depois da ressurreição dele, não se vê ele mais desse jeito. Por isso que chama de rudimento. Vou voltar aqui. Portanto, deixamos os
ensinos alimentares da lei. Isso aqui é alimentares, é a lei. Ensinos alimentares é de comer, é lua cheia, é lua nova, é batismo, é ressurreição, tudo isso aqui. É ir para monte, é aceitar Jesus, está tudo nisso aqui. Tá? A respeito de Cristo, porque Cristo estava debaixo da lei. E avançamos para a maturidade. Se você está debaixo desse rudimento do batismo, de santa ceia, de monte, de fidelidade a templo, você não está debaixo da maturidade. Maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Você viu, irmão? Por que o batismo conduz à morte? Por que isso conduz à morte? Porque se você retrocede e volta para a lei, você volta para o ministério da morte. Então Cristo não vale nada para você. Tá? Vamos lá. O 2 também, que eu estou lendo, tá? De instrução a respeito de batismo. Olha o batismo. Olha o batismo aqui, ó. Deixar fora. Doutrina de Cristo. Para ficar fora. Da imposição de mão, as igrejas botam a fila, meu Deus. E todo mundo à frente. Todo mundo está no pecado. Todo mundo põe a mão na cabeça um. Eu já fiz muito isso, né? Outro. Obra morta. Do arrependimento, da ressurreição, já aconteceu, irmão, no ano 70. Hoje você morreu, você foi. Você morreu, você foi. Cada um com sua ordem. E do juízo eterno, que também já aconteceu no ano 70. Mas só fica tudo amedrentador que vai passar pelo juízo. Tudo isso aqui é rudimento. Não é para fazer. Não é para fazer. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. 4. As armas as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui que está o problema, irmão. As mentes estão gregrinadas. A mente do povo não está liberta para a graça. Não está liberta para a graça. Quando a gente fala, você já estava, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que aceitar Jesus. Quando fala, Jesus morreu por seus pecados, mas ele fez uma parte, eu tenho que fazer a minha. Fortalezas. Nós temos que destruir essas fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você sabe por quê? O povo quer só buscar a Deus. O povo só quer buscar a Deus. Mas a graça, as Espíritos, ela diz que hoje nós não temos mais que buscar a Deus. Como que vai buscar um Deus que já habita dentro de mim? Que eu sou o templo do Espírito Santo. E Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas é que se eu não for para a minha igreja, eu tenho que fazer a minha parte. Hoje é culto. Hoje é Santa Ceia. Hoje no meu trabalho de manhã, deixei um coitado lá que estava trabalhando e ia pedir para sair mais cedo, para não perder a Santa Ceia. Fortaleza. 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 Destruímos o argumento e toda a pretensão que se levanta. Argumento. Ele tem argumento para tentar nos convencer, mas a nossa luta não são carnais.
são espirituais e poderosas em Cristo para destruir essas fortalezas. Argumento. Destruir o argumento. Esse pessoal está impregnado com a doutrina de Moisés e não quer se voltar para Cristo, para a graça, para a liberdade a qual Jesus chamou. Eles querem estar debaixo de doutrina, de mandamento, de ordenança. Fortaleza. Pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente quer que eles conheçam a Deus, mas eles querem buscar o Deus que está dentro deles. De levantar na tua casa com a tua família, sentar na mesa e pegar alguém que tem conhecimento da graça e trazer para ele uma mensagem de conhecimento. Não, quer ir para o monte buscar a Deus e despreza o conhecimento dele, de Deus. E levamos cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Leva cativo todos os pensamentos, que é para se tornar o conhecimento de Cristo. Fortaleza. É difícil, irmão, libertar esse povo hoje embaixo do cativeiro da Babilônia. Difícil. Difícil. É uma luta tremenda. Nós temos que combater as falsas doutrinas e não crer que já tem os escolhidos de Deus, não aceita e diz que Deus predestinou coletividade. Que vocês entrem na igreja e aceitem a Jesus. Cumpre-se a cerimônia e será salvo. O que é coletividade? O que eles para destruir essa fortaleza? Esses argumentos. Coletividade, argumento. É porque não é predestinado. Deus, ele predestinou a coletividade, o templo. Templo de pedra, levantado por mão de homem, feito de massa de cimento, bota um púlpito, cadeira, falar uma documentação, né? Documentação, e chama aquele local de igreja. Ali todos que entrar naquela igreja e aceitar Jesus, ele está dentro da coletividade e será salvo, porque o homem ungido de Deus está dentro daquela arapuca, em cima daquele púlpito, e é ele que te faz o apelo, se você quer, e Deus fica lá de cima na torcida. Aceita, meu filho, aceita, eu quero você. Irmão, isso é um Deus muito pequeno. O pastor faz o apelo ao desesperado que entrou lá, que já é um predestinado, um filho de Deus. Mas ele tem que receber agora o pastor como o seu pai na fé. Que faz o apelo e as pessoas de todos levantam a mão. Fica com a mão subindo e descendo. E Deus lá de cima, suspende a mão. Ergue a mão. Ergue a mão. Eu quero te aceitar, meu filho. E se ele não erguer a mão, Deus não aceita. Isso é uma heresia do cão, meu irmão. Isso não existe. Quem é de Deus é de Deus. Quem não é, não é. Você é o predestinado, nada te tira da mão de Deus. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Olha lá, ó. Vou ler aqui, presta atenção. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado, como está a inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence.
O Senhor conhece quem é dele, quem lhe pertence. Está entendendo, irmão? O Senhor conhece a quem lhe pertence. Vamos mais. Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão é antes da fundação, antes da geração, antes de existir mundo, é antemão, conheceu aqueles que eu acabei de ler que ele conhece, conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que o que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor conhece os que são seus. E aquele que ele conheceu, ele já predestinou. Você já Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Como que você tem que estar numa igreja, o pastor faz um apelo e você fica erguendo a mão, e Deus de lá falando, ergue a mão para você, meu. Não, meu filho, você não depende de erguer a mão para nada. Você já é um escolhido dele. Você já é predestinado. O conceito de ter que aceitar Jesus. Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu. Você é escolhido, meu irmão. Deus me escolheu nele, antes da criação. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. E por que você tem que aceitar Jesus se você já é uma criatura de Deus? Antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus pegou você lá e trouxe para cá para matar? Que Deus é esse? Nas igrejas é isso. Se você não aceitar, você está morto e vai para o inferno. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Qual é a sua presença? É carnal? Não, é espiritual. Ele está aqui dentro presenciando tudo e te guiando. Até a oração você não vê, porque o Espírito é quem intercede por nós com Deus, tá? E você não ouve a voz do Espírito. E o que sai da tua boca, da carne que é morta para Deus, não tem nenhuma validade para Deus. Os crentes vivem de ilusão e de mentira. Em amor nos predestinou para sermos adotados. Adotado, já falei no outro vídeo que é adotado, depois eu explico. Como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós já somos predestinados, antes da fundação do mundo, adotados para ser filho. Isso não foi nem para nós, tá, irmão? Nós já nasce predestinado, sem lei e sem pecado. Isso foi para aqueles da era de Cristo, aquela geração. Por isso que são adotados. Por isso que são adotados. Vamos lá. Ainda João 15,16. João 15,16. Vocês não me escolheste, não me escolheram, mas eu os escolhi. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Mas tem que ir para a igreja aceitar Jesus, senão não é dele. Dá para entender? Não dá para entender. Não foi nós que escolheu, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou, foi ele que nos predestinou, foi ele que fez a eleição. Por isso nós somos eleitos.
As igrejas tiram a divindade de Cristo. Tira. Colossenses 3,12. Portanto, como o povo é escolhido, olha, irmão, portanto, como o povo é escolhido de Deus. Isso foi da fundação do mundo. Portanto, como o povo é escolhido de Deus, santo e amado, revestido-se de profunda compaixão. Mas o Deus das igrejas não é compaixão. Não tem compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é Deus. Isso é Deus. Na igreja a gente diz um Deus dente por dente. Se você não der o dízimo, o devorador. Isso é o Deus das igrejas. Se você falhar no culto, você está desviado, Jesus vem e você fica. Isso é as igrejas. Se você não for para o monte, você está em pecado. E eu posso lhe cortar se você for obreiro. Se você não jejuar, você não queima a carne. Jesus vem e você fica. Se você não comer do pão e do suco, você não tem parte em Cristo. Isso é as igrejas. Mas o Deus que eu conheço é esse aqui, ó. Portanto, como povo é escolhido. Portanto, como povo é escolhido de Deus. Santo. Santo. O que é ser santo? Ser santo é andar com vestido. É tomar ceia, barbinha bem feita, cabelo bem cortadinho, Bíblia de baixo. Ser santo é você reconhecer o sacrifício de Cristo. Isso é santidade. Que nós de nós mesmos não temos condições de ser santo pelas nossas práticas de nosso corpo. Não tem. Mas é por o que ele fez. A morte dele me santificou. A morte dele na cruz te santificou. Nós somos santos pela crucificação e o nosso reconhecimento que ele morreu por você e por mim. Aí você se torna santo. Faça o que você quiser fazer. Para ele você é santo. Porque ele não vê a sua carne pecaminosa. Ele vê o Espírito perfeito dentro de você. Portanto, como povo escolhido de Deus. Não, mas é a igreja que tem que lhe escolher. Santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é os santos. Esse é ser santo. Não é ir para o monte, não. Não é ir para o monte. Não é jejuar. Não é obra religiosa. Marcos 13:20. Marcos 13:20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Irmão, como Jesus abreviou, Deus abreviou a tribulação, tirando aquele povo dentro da tribulação e mandando para a Ásia Menor, a Turquia. Ele abreviou por causa dos escolhidos. Como que você perde a salvação? Sendo que você é escolhido. Deus a ponto dele abreviar para livrar os escolhidos dele, que estavam ali na vida de Jesus. Quando estava dentro da tribulação, que já aconteceu. Irmãos, se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Ou vai abreviar, igual as igrejas dizem que ainda vai acontecer? Aqui já está no futuro ou está no passado? Aqui está no passado, não está no futurismo.
Está no passado. Ele abreviou o dia por causa dos escolhidos, mas as igrejas estão esperando a tribulação. Heresia. Heresia. Vamos lá. Heresia. Ainda 2 Timóteo 1,9. Olha lá, irmão. Que nos salvou. Vai salvar ou já salvou? Vai salvar? Vem bem aqui, ó, irmão. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, jejum, monte, santa ceia, campanha, obra, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Nós já fomos salvos desde os tempos eternos. Ele já nos chamou desde os tempos eternos, no revestiu de poder, de carne, de sangue, para passar por aqui pelo propósito dele, mas nós já somos separados antes dos tempos eternos. Salvou antes dos tempos eternos. O conceito de ter certeza para a salvação está caindo por terra aqui agora. 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmão, amado pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para ser salvo. Desde o princípio Deus escolheu para ser salvo, mediante a obra santificadora do Espírito. Fé na verdade. Não é homem, obra do Espírito. Não é por obras religiosas nossa. Porque ele nos devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmão amado, pelo o Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Como que você tem que ir para uma igreja para ser salvo? Efésios 1:11. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos. Olha lá, irmão. Nele fomos também escolhidos. O conceito de aceitar Jesus para ser salvo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A vontade é dele, tudo é ele. Nos predestinou antes da fundação do mundo. Como que hoje, no decorrer do mundo, eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo, que ele já me escolheu antes da fundação do mundo. E eu tenho que ser escolhido hoje. Me dá uma vontade. Problema na minha vida. Eu tenho que ir para uma igreja para aceitar Jesus, para ser salvo no decorrer do mundo, que eu já fui salvo antes da fundação do mundo. Eu já estava com Deus. Eu era um espírito que ele me tornou e me chamou à sua graça. Irmão, Tito 1 e 2, Tito 1 e 2, vamos lá, irmão, Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus,
os eleitos da eleição, os escolhidos de Deus, a fé e o conhecimento. Eu estou falando todo dia. O plano da graça. Você não vê Paulo mandar buscar o Senhor. O plano da graça é conhecimento da vontade que conduz à piedade. É o conhecimento para você saber a piedade, a grande bênção que foi determinada na cruz. Mas o povo quer buscar a Deus com Deus dentro dele. Mas a graça quer conhecimento. Mas o povo quer ir buscar o Deus que está dentro dele. A graça quer conhecimento. Buscava Deus na lei. Porque Deus não estava com o povo. Ele usava alguns profetas para levar algumas mensagens e tirava o seu espírito. Por isso buscar o Senhor enquanto se pode achar. Estava todo mundo debaixo do pecado. O pecado não fez nada de Deus. Isaías 59, 2 disse que os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Isaías é lei. Por isso, na lei, nós tínhamos que orar, tínhamos que jejuar, tínhamos que buscar Jesus, tínhamos que buscar a Deus. Mas na graça, temos que conhecer a Deus. Conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Que se você retrocede à lei, você está debaixo da mentira, das coisas que já foi tudo abolida e tirada por Cristo. Mas nós temos que ter o conhecimento da verdade. Mas este povo não quer conhecimento da verdade. Só quer estar ligado. Está no jejum, foi para o monte, buscar a Deus. Não, Deus não quer isso hoje. Deus quer conhecimento da verdade. Mas eles vivem imbuídos na mentira. Versículo 2. Versículo 2. Vamos lá. Fé e conhecimento. Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não pode, Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Conhecimento. Não é buscar a Deus no monte, é conhecer a Deus. E você vai conhecer Deus como? É estudando. Mas vocês não querem. A esperança, quando Paulo escreveu essa carta, foi mais ou menos ali no ano 63, 64. Deus ainda não tinha se manifestado, voltado à segunda vinda. É esperança, porque ele ainda não tinha vindo. Hoje é realidade, é fato, porque ele já veio. Aquilo que era esperança, não é mais esperança. Desde 2000 anos atrás, é fato, Jesus já veio. Fé e conhecimento. Você vai perguntar e ninguém sabe. Conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente, Deus não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Hoje já é fato. Romanos 29 e 30. Pois aquele que de antemão, tempos eternos, conheceu e também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos.
entre muitos. Irmão, João 3,16. João 3,16. Deixa eu ler aqui. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você sabe o que é unigênito? Filho único. Unigênito é o único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, é verdade, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que conheça não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fala que é primogênito, que seja um primogênito entre muitos, o mesmo Cristo. Porque lá ele é o único e agora ele é o primogênito entre muitos, ele é o primeiro de muitos, do que ele predestinou. Lá ele é o único que Deus deu ao mundo. Que ele é o único. Aqui ele não é mais o único. Ele agora é irmão de muitos que predestinou. Entre muitos irmãos. Lá ele é o único que não tinha irmão. Aqui ele tem muitos irmãos predestinados. Isso é revelação. E Deus deu seu Filho unigênito, o único, que não tinha ninguém mais, foi um só. E agora ele está no meio de muito, que ele predestinou. Agora somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Esse muitos irmãos, primogênito entre muitos irmãos, são os irmãos que ele trouxe, não predestinou para filho, irmão de Cristo. Agora estamos juntos. Predestinado. Porque o conceito de que tem que aceitar Jesus na igreja, meu irmão, será que ele vai me abandonar? E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, obra completa. Não precisa a igreja se meter para fazer mais nada lá. Ó. E aos que predestinou, antes da fundação do mundo, também chamou. Estamos todos aqui. Não precisa de igreja. O Espírito está dentro de mim. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não tem mais nada para homem fazer. Mais nada para homem fazer. É João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de tornar-se filho de Deus. Irmão, aqui é outra revelação. Eles usam aqui que todos aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder, o direito de se tornarem filhos. Estes foram os escolhidos. Aquele que ele abreviou os dias. Que os discípulos estavam pregando para eles. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses são os escolhidos dentro das ovelhas perdidas. Eles já eram filhos de Deus, mas estavam abafados pelo pecado e pela lei de Moisés. Agora ouviram, converteram e viraram filho de Deus. É porque eles já eram filhos de Deus. Porque se você não for filho de Deus, você não aceita. Você, para aceitar a palavra e crer, você tem que tornar de ser filho de Deus. Porque os que não creram não são filhos de Deus. Precisa crer. Esse já era, vamos ver a resposta. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne.
e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não está falando de Jesus. Está falando daqueles que aceitaram a palavra e se fizeram filhos de Deus, os quais não nasceram da carne. Foi aqueles escolhidos, espírito revestido de carne, filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus não crê, não vai, rejeita, blasfema, nega, xinga e não aceita. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A palavra nasceram não é nasceu. Nasceram é muito, nasceram. É todos que aceitaram. Todos se tornaram ser filho de Deus. Se você não for filho de Deus, ninguém lhe conduz para a igreja na fé. Então o homem não faz nada. Vamos lá. O conceito que nós tem que fazer a nossa parte para ser salvo é tirar a soberania de Deus. O conceito que nós tem que fazer nossa parte para ser salvo é tirar, é blasfemar de Deus. O homem, ele não tem o direito de fazer nada. Nada. Deus já fez tudo por nós. 1 Coríntios 15:3. Pois, quem primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado. Quando você diz que eu sou miserável pecador, venha, pobre pecador. Vinde todos pecadores. Não tem os louvores que falam assim, os hinos? Então, prefiro de Cristo. Isso aqui não aconteceu. Se ele morreu pelos nossos pecados, e eu tenho que aceitar Jesus para poder ser lavado dos pecados, Jesus é um mentiroso. Ele faliu. Diz as igrejas. Diz as igrejas. Vamos lá. Ainda, Hebreus 9:28. Assim que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Meu irmão, olha. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Mas porque eu estou na igreja, estou salvo, saí, estou no inferno, voltei, estou salvo, sendo que a obra foi sacrificada uma única vez. Ou eu sou do capeta, ou sou de Deus. Sabendo que o capeta não existe, estou fora. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que aguardavam. Naquela época, estavam debaixo do pecado. Ele veio, apareceu a segunda vez sem pecado e concluiu quando ele voltou a segunda vez sem pecado, porque ele já tinha tirado o pecado de muitos. Vamos lá. Hebreus 9, ainda 26. Se assim fosse Cristo, precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas,
uma vez, ó, assim nosso Cristo todos deixa eu ver aqui bonitinho. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas. Se ele já fez uma vez por todas, ele não vai fazer mais. No fim dos tempos, lá naquela era, para aniquilar os pecados, mediante o sacrifício de si mesmo. Ele morreu? Se ele morreu, ele já aniquilou os pecados. E como que vocês estão debaixo de pecado? Se ele já morreu para aniquilar os pecados, e por que eu vivo no pecado? Vamos entender a obra de Deus. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e justificado e ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Então nós não temos mais pecado. A religião apresenta o pecador miserável. Você não é pecador. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ainda é João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximar-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos debaixo mais do pecado. Não estamos. Ainda Mateus 1:21. E ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. O seu povo é aqueles muito. O seu povo é aquele muito. Dos seus pecados. E por que nós estamos debaixo do pecado? Duvidamos em tudo isso aí. Zacarias 3:9. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué, e ele tem 7 pares de olho, e eu gravarei nele uma inscrição. Declarará o Senhor dos Exércitos: removerei o pecado desta terra num único dia. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué, e ele tem 7 pares de olho, e eu gravarei nela uma inscrição. Declarará o Senhor dos Exércitos: removerei o pecado dessa terra num único dia, no dia da morte dele. No dia da morte dele, acabou o pecado. Ele morreu para tirar os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Como que as igrejas apresentam a nós miserável e pecador? Colossenses 2:13-17. Colossenses 2:13-17. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou juntamente com Cristo, e ele nos perdoou todos os pecados, todas as transgressões, todos os pecados. Quando vocês estavam mortos no pecado e na
e circuncisão da sua carne. Deus os vivificou juntamente com Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões, todos os pecados. Mas você é um miserável pecador perante a igreja. Entendeu? 14. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança, que nos era o contrário, e o removeu, pregando na cruz. Todo espírito de dívida, toda ordenança, cancelou o escrito de dívida. Você não deve mais nada para ninguém. Jesus já pagou por você. Que consistia em ordenança. Hoje você está na igreja cheia dessa ordenança que foi cravada na cruz. Entendeste? Você está debaixo dessa ordenança, que era o contrário, ele removeu, pregando na cruz. Você não deve mais nada. E tendo despojado os poderosos, as autoridades, e fez dele um espetáculo. Vamos para o 16. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês têm que fazer. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo o que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade, religiosidade, é problema de vocês. Paulo disse que nós já somos adultos para saber muito bem o que temos que fazer. Mas na igreja você está lá cheio de doutrina. 17. Essas coisas são sombra do que havia de vir. E realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. Essas coisas são sombra do que havia de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Em Cristo você está livre de tudo isso aí. Vamos lá. Portanto, agora, Romanos 8, 1 a 2, tá? Portanto, agora, nenhuma condenação há porque está em Cristo Jesus. Não há condenação na graça. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito deu vida e libertou da lei do pecado e da morte. Você está liberto. Para de dizer que você é um desgraçado. Para de dizer. A Escritura Sagrada diz que Jesus já removeu todos os pecados, mas a religião diz que não, que tem que aceitar a Jesus no templo feito por mão de homem. É errado. Se não temos pecado, por que temos que ir para o templo aceitar Jesus? É errado. Hebreus 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele, dentre o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação. O tabernáculo que você pertence não é feito por mão de homem. Sai de dentro da religião. Você hoje pertence a outro tabernáculo não feito por mão e nem desta criação. Mas o Espírito que está dentro de você, você é o próprio tabernáculo. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bode ou novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção.
Eterna redenção. Uma vez por toda, eterna redenção. Não, ele entrou no Santo dos Santos. Uma vez por todas. Não é para entrar mais. E obteve eterna redenção. Uma vez, acabou, irmão. Não adianta você aceitar Jesus hoje. O conceito de Jesus caiu por terra. Heresia, religião. Nove. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancelou ao primeiro para estabelecer o segundo. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele está só humilhando ao Pai. Ele está como filho, ó. Jesus, o véu, a carne. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancelou o primeiro pacto, derrubou a primeira igreja, a segunda igreja, para estabelecer a segunda, a graça. O pessoal está debaixo da lei. Pelo cumprimento dessas vontades, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Não, é o corpo do pastor. É o corpo do bispo. Oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Não precisa fazer mais nada. Não tem mais espaço humano para fazer mais nada. Não tem. 18. Onde essas coisas foram perdoadas. Jesus não perdoou? Ou não perdoou? Perdoou ou não perdoou? Aonde essas coisas, Hebreus 10, 18. Hebreus 10, 18, eu estava lendo ali tudo hebreu, né? Qualquer coisa vocês botam lá do Hebreus, tá? No capítulo 10, que estava tudo no capítulo 10 ali olhando para vocês. Né? Aqui é o 18. Aonde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. E por que você vai para o monte? Por que você jejua? Por que você tem que ir debaixo de chuva para a igreja? Por que você tem que pagar campanha? Pagar dízimo? Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, não precisa fazer mais nada. É duvidar da obra de Cristo, depois diz que está com Cristo. Vocês blasfemam de Cristo, dizendo que está com Ele. A redenção já foi feita. A redenção já foi feita pelo sacrifício de Cristo uma vez. É a altivez dos homens acrescentar a obra que Jesus já fez. É a altivez dos homens acrescentar a obra que Jesus já fez. Romanos 6, 22 a 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, irmão, olha, isso é para eu que estou livre, tá? Para eu. Não é para vocês não estão libertos do pecado, né? Porque quem salva vocês é os homens. Eu não, eu é Cristo. Né? Agora eu que estou livre, tá? Mas agora que vocês foram libertados
do pecado e se tornaram escravo do Deus. Escravo de Deus, que é servo de Deus. A palavra escravo é servo de Deus. E o fruto que colhe leva a santidade. E o seu fim é a vida eterna. O fruto que a gente colhe é fazendo o bem, leva nós à santidade. É o amor, não é obra religiosa. O bem, o fruto é tratar o próximo a si mesmo. Coisa que as igrejas não fazem. Eu conheço irmão e irmã que só falta se matar e os dois estão tomando ceia. Ainda bem que a ceia não existe. Porque se a ceia existisse, estava tudo morto, como era na lei. Tudo morto. Versículo 23. Pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. A morte que ele morreu, essa morte não é minha. Eu na igreja eles falavam que o salário do pecado é a morte. Quem eu vou fazer alguma erradinha, você está dentro do salário do pecado é a morte. É a morte de Cristo, que morreu pelos meus pecados, tá? E ganhamos o dom gratuito e a vida eterna, tá? Esse salário do pecado aqui é a morte, porque Cristo morreu pelos pecados. Por isso é o salário do pecado. Eu na igreja não podia fazer nada, porque eu estava morto para os irmãos. Disciplinado eu fui um monte de vezes, porque o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte de Cristo, que morreu pelo pecado. Tá? E deu-se o dom gratuito, não precisa fazer nada, é de graça, irmão. E a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o salário do pecado. Que as igrejas distorcem. Esse é o salário do pecado que as igrejas distorcem. Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Isso aqui é bom, irmão. Adão trouxe morte. Adão era o protótipo de Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 46 a 48. Aqui eu estou no 47. 46, 47. Vamos lá. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Que não era espírito, natural. Depois dele, o espiritual. O espiritual. O primeiro homem era do pó, da terra. O segundo homem do céu. (48) 48. Os que são, vê lá, não é o que é. Muito, ó. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Não tem espírito. Adão não tinha espírito. O primeiro era natural. O segundo sim o espiritual. Adão não tinha espírito. O que são da terra são semelhante ao homem terreno. Os que são do céu são todos filhos de Deus, eleito e predestinado do céu ao homem celestial. Não é são. A palavra são é muitos. É todos pela morte de Adão, ele matou um monte, mas pelo Jesus Cristo, ele vivificou outro monte. Os que são da terra são terreno, só pensa na terra. Para encerrar, presta bem atenção aqui, tá, irmão? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pelo homem veio o pecado, pelo pecado a morte. A morte entrou pelo um homem. 13. Vamos lá. Pois, antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, não foi Moisés que é o culpado do pecado, tá, gente? Antes de Moisés, antes da lei de Moisés, o pecado já estava no mundo, mas não tinha validade, porque não tinha lei. A lei traz conhecimento do pecado. 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até a de Moisés. Assim sobre aqueles que não cometeram pecado, a semelhança das transgressões de Adão, o qual é o tipo daqueles que havia de vir. O tipo, então, Adão e Jesus, ele era a mesma semelhança. Adão, ele tinha a semelhança do Jesus na carne, né? E Jesus tinha a semelhança de Adão. Ambos eram parecidos, com obras diferentes. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe vida. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e as transgressões. Pois, se muitos morreram, está lá de novo, tá, irmão? Se muitos morreram, a lei de Letícia vai achar lá. Se muitos morreram por causa das transgressões de um, preste bem atenção, de um, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, a graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muito. Assim como a morte matou um monte, assim a dádiva de um trouxe, transbordando para muito a vida. 16. Não se pede comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Olha aqui. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, ao trouxe justificação. Se pelas transgressões de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebeu de Deus a imensa previsão da graça, a vida eterna, e a dádiva da justiça reinarão em vida. O mundo está aí. Você escolhe o que você quer fazer. Mas o que Deus quer é que você respeite e reine em vida. Que viva no amor. A vida é pequena. A vida é uma só. Deus te deu a vida para viver feliz. Não faça da tua vida uma desgraça. Reinarão em vida. É aqui. Deus quer. Por isso que Paulo disse que é corpo, alma e espírito. Que ele quer o corpo reinando em perfeita graça. Não é que o corpo vai para Cristo. Que o corpo que vai para ele não é essa carne de Adão. Mas ele não quer que nós sofra com problema na nossa carne. 18. Preste bem atenção, irmãos. Consequentemente, assim como uma só transgressões
resultou nas condenações de todos os eleitos, todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Está todos os filhos de Deus debaixo do pecado, por causa do pecado de Adão. A morte por causa de Adão reinou a todos os homens. Mas a vida eterna veio pelo um ato de justiça. Também a todos os homens, a todos os escolhidos. Agora, para ser pecador, nós temos que entrar numa igreja do pecado e dizer, eu quero entrar aqui porque eu quero ser pecador. Eu quero aceitar Adão. Que Adão que é culpado do pecado. Precisa de fazer? Não. Não precisa disso, que é pelo ato de Adão, todos nós se fizemos pecador. Mas precisa também, nós temos que entrar numa igreja evangélica para poder aceitar Jesus, que, desculpa, pelo ato de justiça, a vida veio para todos, e agora nós temos que aceitar Jesus, se quiser ser salvo, sendo que ele já fez isso uma vez, pelo seu ato de justiça, assim como Adão pecou e matou muitos. Assim, pela sua justiça, ele trouxe vida a muito. Então, você, para ser pecador, tem que estar na igreja e pedir a Adão para ser pecador. Porque por ele veio o pecado. Cadê que está a igreja do pecado aqui? Que eu quero aceitar o pecado. Eu quero ser um desgraçado. Assim é Cristo. Não precisa aceitar Cristo, porque esse ato de justiça já foi feito na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que vocês assinem, que delatem e que saibam que você não precisa aceitar Jesus para ser salvo, como também não precisa para ser pecador. Pelo ato de Adão, todos morreram, mas pelo ato de Jesus, todos os escolhidos ganharam vida, não precisa de mais nada. Amém, Jesus? Amém, meu irmão? Que Jesus abençoe. Assine, delate, bate o sininho para que minha mensagem siga longe.